Susto no meio político, o ex-presidente Jair Bolsonaro passa mal em carreata, é levado às pressas para o hospital e você vai ver também. Ministério da Saúde vai fazer ação em escolas para a imunização de crianças e adolescentes. Governador Jorginho Melo libera recursos para a região da Amurel. Tigre perde mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, sexta-feira, 11 de abril de 2025. Estamos chegando com mais uma edição nesse dia que já teve de tudo também. Sol, tempo nublado, chuva. Agora, nesse momento, está chovendo aqui na região sul de Santa Catarina. Temperatura na casa dos 23 graus e assim vai permanecer durante o final de semana. Tempo com bastante estabilidade. Amanhã fica mais seco, mas com essas oscilações, podendo chover em alguns momentos, enfim. Tudo isso é um ciclone extratropical que está aqui passando pelo estado e também junto com a frente marítima, né, que está vindo do oceano, a temperatura ali dos mares um pouquinho mais baixa, mais agitado, com o ciclone, faz com que essas chuvas vão acontecendo aqui na região, principalmente na área mais litorânea. Então, cuidado, leva sempre aquele casaquinho, guarda-chuva na bolsa, porque qualquer momento vem a água, daqui a pouco abre o sol de novo. E olha só, gente, o Ministério da Saúde anunciou uma nova estratégia para colocar as carteiras de vacinação de crianças e adolescentes em dia. As escolas públicas de 5.544 municípios de todas as regiões do país terão uma campanha de vacinação entre os dias 14 e 25 de abril. A ação visa atualizar a caderneta de vacinação dos estudantes com foco em crianças e jovens de até 15 anos e integra o programa Saúde na Escola dos Ministérios da Saúde e Educação. A mobilização foi lançada nessa última quinta-feira na sede dos ministérios em Brasília. De acordo com a pasta, os objetivos da campanha são ampliar a cobertura vacinal, reduzir doenças que podem ser evitadas por meio da vacinação, as imunoprevisíveis, combater a desinformação e informações incorretas que possam levar à recusa de vacinas e conscientizar sobre a importância da imunização. A meta do governo federal é vacinar 90% dos estudantes, crianças e adolescentes menores de 15 anos destas escolas. As doses serão aplicadas conforme a faixa etária de indicação, como a febre amarela, a tríplice viral, que será contra o sarampo, cachumba e rubéola, a tríplice bacteriana, a meningocócica ACWY e a HPV. A aplicação das vacinas do programa Saúde na Escola será realizada exclusivamente por meio de equipes do Sistema Único de Saúde. A participação dos alunos está condicionada à autorização dos pais ou responsáveis. As imunizações poderão ocorrer dentro das próprias unidades de ensino e também nas unidades básicas de saúde, se o estudante for levado pela comunidade escolar até lá, mediante a autorização prévia. É isso então, né? Quem autorizar, o filho vai ter a carteira de vacinação colocada em dia. Lembrando, a vacinação contra a gripe já começou. Hoje teve uma falta de vacina na unidade do centro de Criciúma. Muita gente orientando, falando sobre isso. Tentei o contato com o secretário David Floriano, ele não me deu resposta, mas a gente espera que seja normalizado até a próxima semana, até porque semana que vem também tem o dia D, enfim. O pessoal está procurando bastante a vacinação contra a gripe. E olha só, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou mal durante uma viagem ao Rio Grande do Norte. Ele chegou na unidade de Natal após as 11 horas da manhã. Através das redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, que ele é do PL do Rio de Janeiro, explicou que o pai foi avaliado no hospital do Rio Grande do Norte com reflexões de uma aderência, como consequência daquela facada que ele sofreu em 2018, e foi sedado para a realização de alguns exames.
exames. Segundo Carlos, ele, Bolsonaro, está acordado, lúcido, e durante a transferência para Natal estava tudo bem. Agora ele está sendo avaliado pela sua equipe médica e vai ser ministrado antibióticos, alguns remédios para ver se essa aderência cessa um pouquinho, se ele volta ao normal. Mas, senão, ele vai ter que passar por uma nova cirurgia. A gente vai continuar acompanhando as informações, mas o susto foi grande. Ele acabou sendo removido de helicóptero da cidade que ele estava. Ele estava fazendo as tradicionais visitas dele, às localidades, e acabou passando muito mal. Foi levado, deu um grande susto, mas, de acordo com a equipe médica, em entrevista aos colegas, de várias emissoras nacionais, informaram aí que está tudo bem. Agora vão avaliar o caso, porque de última situação ele vai ter que passar por uma nova cirurgia. E olha só, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo vai aumentar a isenção da cota de luz para 60 milhões de pessoas, mas Haddad negou. No Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, evento que aconteceu nesta manhã no Rio de Janeiro e que reuniu autoridades no assunto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, prometeu ampliar a isenção na conta de luz para cerca de 60 milhões de brasileiros, por meio da ampliação da tarifa social de energia elétrica. De acordo com o ministro, hoje só quem tem isenção total são os consumidores que usam até 50 kW mensais, o que, segundo ele, é suficiente apenas para 4 bicos de luz e um ferro de passar. A ideia do ministro é incluir nessa faixa de isenção quem consome até 80 kW por mês. Atualmente, a tarifa social atende a cerca de 40 milhões de pessoas com descontos de 65%. Para indígenas e quilombolas, a conta de luz é isenta. Passado algumas horas da declaração do ministro Alexandre Silveira, Fernando Haddad afirmou não existir nenhum estudo no governo em relação ao tema e disse que a medida não chegou ao conhecimento da Fazenda. A seguir, o valor do chocolate faz com que confeiteiras desistam dos tradicionais ovos de Páscoa. Uma da tarde, 26 minutos. Pesquisadores da USP conseguiram quantificar quantas doses de álcool são necessárias para causar lesões cerebrais ligadas à demência. 8 ou mais doses de álcool por semana estão associadas a um maior risco de lesões cerebrais ligadas a problemas de memória e cognição, aponta um novo estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a FMUSP, publicado na revista Neurology, da Academia Americana de Neurologia. Essas alterações são chamadas de arteriolosclerose hialina e se caracterizam pelo endurecimento e espessamento das paredes de arteríolas, que são pequenos vasos sanguíneos. Esse processo dificulta o fluxo sanguíneo e pode causar danos aos órgãos, incluindo o cérebro, ao longo do tempo. Para investigar as lesões, os pesquisadores utilizaram amostras de tecido cerebral do Biobanco para estudos em envelhecimento da FMUSP, conhecido como Banco de Cérebros. O Biobanco existe desde 2004 e tem cerca de 4 mil cérebros guardados e é um dos mais diversos do mundo. Foram analisados dados de 1.781 pessoas submetidas a autópsias, com a idade média de 75 anos ao morrer. Além do tecido cerebral, foram investigados sexo, idade, raça, condições socioeconômicas, doenças prévias e entre outras. Familiares dos mortos também responderam a questionários sobre os hábitos, entre eles o de consumo de álcool. Com base nas respostas, foram formados 4 grupos: 965 pessoas que nunca beberam, 319 eram bebedores modernos, que consumiam até 7 doses por semana, 129 eram bebedores excessivos, que consumiam 8 ou mais doses por semana, e 368 ex-bebedores excessivos. Os pesquisadores definiram uma dose como 14 gramas de álcool, o que equivale a cerca de 350 mililitros de cerveja, 150 ml de vinho ou 45 ml de destilados. Também avaliaram fatores que poderiam influenciar a saúde cerebral, como idade no momento da morte, tabagismo e o nível de atividade física para evitar vieses nos resultados. Os bebedores excessivos apresentavam um risco 133% maior de desenvolver lesões cerebrais em comparação com os abstêmios. Entre os ex-bebedores excessivos, o risco de lesões foi 89% maior e, entre os moderados, 60% em comparação com os abstêmios.
alimentos. Segundo Alberto Fernando Oliveira Justo, pesquisador de pós-doutorado da FMUSP, até pessoas que usam o álcool de maneira moderada, como uma dose por dia, já têm risco maior de desenvolver arteriolosclerose hialina. Os bebedores excessivos e ex-bebedores excessivos tiveram maior probabilidade de desenvolver emaranhados da proteína tau, um biomarcador associado à doença de Alzheimer, com um aumento de 41% e 31% respectivamente. O consumo excessivo de álcool no passado também foi associado a uma menor proporção de massa cerebral e piores habilidades cognitivas. Para o pesquisador, os resultados do estudo reforçam as recomendações da Organização Mundial da Saúde, no sentido de que não há dose segura para o consumo de álcool. O álcool contribui para mais de 200 doenças e lesões e causa mais de 3 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Justo destacou também que antes havia a ideia de que o álcool moderado era até um pouco benéfico e só o consumo abusivo era super prejudicial. Agora, o que se observa é que até o baixo consumo pode trazer problemas de saúde. Importante é isso, né? Não bebe nada, mais fácil. Água, melhor coisa. E olha só, estudantes e professores e também seus familiares comemoram o Dia da Família na escola em Santa Catarina nesse sábado, dia 12. A data é um incentivo para que as famílias participem efetivamente da vida escolar dos estudantes e faz parte do calendário escolar desde 2016, por conta da força de lei estadual 16.877. As escolas tiveram autonomia esse ano para escolher as atividades que serão realizadas, levando em consideração a realidade local e assuntos de relevância regional. Cada unidade foi responsável por organizar uma programação para oportunizar essa conexão entre comunidade escolar e família. Muito legal. Amanhã, então, as escolas aqui da nossa cidade de Criciúma, de Sara, enfim, da região. Já recebi vários convites aí de Dia da Família da escola, tem muita gente preparando bingo, tem gente preparando café da manhã, tem muitas ações legais e que isso que importa, né? A família agregada à escola para todo mundo se unir, porque a educação é de todos e para todos. Uma prática comum em épocas de alta de preços está sendo intensificada. É a fraude dos alimentos com mistura de ingredientes de nível menor que o escrito nas etiquetas, ou técnicas no emagrecimento que consiste apenas em colocar menos quantidade na embalagem. A escalada dos preços nos supermercados vai além do impacto direto no bolso dos consumidores. A inflação dos alimentos acumulou quase 50% entre 2020 e 2024 no Brasil e tem contribuído para o crescimento preocupante das fraudes alimentares, segundo especialistas do setor. Esse tipo de fraude ocorre quando produtos são intencionalmente adulterados com o objetivo de reduzir custos e aumentar lucros, uma prática que se intensifica justamente em períodos de alta dos preços. Com os alimentos ficando mais caros, cresce o incentivo para que ingredientes legítimos sejam substituídos por versões mais baratas e muitas vezes não informadas nos rótulos. O caso do azeite de oliva é um dos mais emblemáticos. De 2023 a 2024, 12 marcas foram retiradas do mercado brasileiro por apresentarem composições falsas, muitas vezes contendo óleos vegetais mais baratos em vez do azeite puro. Outro exemplo é o mel, que tem sido alvo frequente de fraudes. Um levantamento do Ministério da Agricultura revelou que em 2023, mais de 14% das amostras analisadas estavam adulteradas, muitas com a adição de xarope de milho ou açúcar. Esse cenário é alimentado por dois fatores principais. De um lado, fraudadores motivados pela diferença cada vez maior entre os custos dos produtos verdadeiros e falsificados, e do outro, consumidores pressionados pela alta de preços, que buscam itens mais baratos e, assim, tornam-se alvos fáceis para produtos adulterados. Estudos apontam que a fraude alimentar representa uma perda global de 30 a 40 bilhões de dólares por ano para a indústria. No Brasil, o fenômeno chama a atenção de órgãos reguladores, que têm intensificado a fiscalização, mas alertam que a atenção dos consumidores é fundamental. Produtos com preços muito abaixo da média do mercado devem ser vistos com desconfiança, especialmente em segmentos sensíveis, como azeites, laticínios e mel. Para especialistas e empresas do setor, tempos de inflação elevada exigem monitoramento constante da cadeia produtiva e maior rigor nas certificações, a fim de proteger o consumidor e garantir a qualidade dos alimentos.
1h, 33 minutos. Um setor que sempre lucrou nessa época são as confeiteiras, né? Mas com o preço do chocolate nas alturas, muitas dessas profissionais deixaram de lado os tradicionais ovos de Páscoa. As grandes empresas reduziram a produção de ovos, o chocolate ficou mais caro e muitos produtos estão sendo produzidos com menos cacau. O pequeno produtor também sofre os impactos. Em 8 anos de confeitaria, essa é a primeira vez que a Camila abriu mão da fabricação dos produtos para esse período do ano. Eu percebi que o cenário do comércio de modo geral, principalmente a confeitaria, vem sofrendo um grande impacto devido aos valores altos dos insumos, né? Tudo está muito caro. Houve uma baixa na procura dos meus clientes em relação a esse produto. Então, geralmente, como na Páscoa a gente precisa investir em produtos específicos que não vendem em outras épocas do ano, correria o risco de eu ficar com esses insumos parados. Então, para não correr o risco disso acontecer, eu preferi não investir, tendo em vista também que a procura está sendo pequena. O principal fator para o encarecimento do cacau foi o clima desfavorável em regiões produtoras, sobretudo países da África Ocidental, que passaram por secas e chuvas. A expectativa da Camila é que o cenário mude para o ano de 2026. Eu fico triste com isso, né? É frustrante esse sentimento, mas a gente pensa que dias melhores virão, né? Precisamos de esperança. Mesmo com a crise do cacau, Miriam resolveu pela primeira vez em 5 anos atuando no setor investir nos chocolates. Mas ela agiu com cautela. Para não correr tantos riscos, optou pela produção dos ovos de colher tradicionais. Foi um investimento com muita pesquisa, equilíbrio, investindo nos tradicionais, sabores tradicionais, no capricho, com qualidade. Escolhi uma cobertura de qualidade para trabalhar, escolhi ingredientes de qualidade, leite condensado, creme de leite, sem misturas, né, lácteas, que tem muito no mercado, né? Também não são baratas, mas a gente tem enfrentado essas misturas que vêm, né? Parece leite condensado, parece creme de leite, mas não é. A Dajuda resolveu encarar o atual cenário e investir, mesmo assim, em uma grande produção. Mas, para isso, foi necessário reduzir os custos de contratação de ajudantes e, assim como a Miriam, na compra das embalagens. Cortamos em relação a custo. Nós começamos a cortar em relação a custo para não passar a tabela real para os ovos da Páscoa, né? Mas tivemos reajuste. Tentamos não desistir, né? Como tem colegas nossos, né, que não conseguiram chegar a esse patamar, né? Eu fico muito triste com isso, porque teve um aumento surreal. Ela buscou reduzir a margem de lucro, mas repassou um pouco do reajuste aos clientes. O produto de 70 foi para 75, né? 60 foi para 65. Segundo Dajuda, não é apenas o preço do cacau que gera preocupação. Tudo teve um aumento. Você pode abaixar tudo, menos a qualidade do seu produto. Gente, a qualidade não dá para baixar, né? Então, assim, muita gente desistiu porque o preço está alto, não dava para equiparar ali, ia ter mais trabalho e pouco lucro. Então, procura aí a sua confeiteira de qualidade, ou então tradicional do mercado mesmo, e celebre a Páscoa de acordo com o seu bolso. A seguir, Tigre perde mais uma na Série B. Uma da tarde, 41 minutos. O governador Jorginho Melo esteve presente aqui na região sul do estado, dessa vez na Murel, para fazer as entregas e o levantamento do programa SC Levado a Sério. O evento SC Levado a Sério, prestando contas, reuniu prefeitos, vereadores, deputados e lideranças locais que acompanhavam a apresentação detalhada dos investimentos e entregas e projetos do governo do estado em cada cidade da região. O governador Jorginho Melo destacou o compromisso com a transparência e a gestão responsável, reforçando a importância do diálogo direto com os municípios. Falou também sobre as entregas de obras de mobilidade, como a assinada para terminar a estrada que liga Tubarão à Laguna. Nós estamos revitalizando o estado todo. Nós vamos inaugurar agora, no mês de maio, 47 SC restaurada, revitalizada. Nada de obturação de dentro. É serviço bem feito. Algumas delas de concreto. Essa estrada, o secretário está aqui, o secretário Grande, o secretário adjunto, vai poder explanar
toda a região como é que está e qual as estradas que nós estamos fazendo a revitalização. Provavelmente essa estrada deve estar no próximo programa de revitalização. A gente pegou primeiro naquelas que estavam em boca de rua, aquela que você não andava, tinha buraco no acostamento esperando para entrar. Então todas elas, todas as estradas, vocês vão ver o conhecimento real e prático de todas as estradas de Santa Catarina. Nunca teve uma recuperação tão grande como nós estamos fazendo. Durante a solenidade, foram feitas as entregas nas áreas de segurança pública para os municípios que fazem parte da Murel, como uma viatura descaracterizada da Delegacia de Polícia do município de Grão-Pará, uma viatura também descaracterizada para a Delegacia de Polícia da comarca de Jaguaruna, ambas adquiridas com recursos de convênios de trânsito, e a revitalização da Delegacia de Jaguaruna e também a inauguração da Sala Lilás em Jaguaruna, a revitalização da DMPU de São Ludgero e a inauguração da Sala Lilás na Central de Plantão de Polícia de Tubarão. Durante o encontro, o governador fez a entrega simbólica de obras e investimentos importantes para a região, com foco em infraestrutura, segurança pública, educação e abastecimento de água. Gente, não deu. O Criciúma perdeu a segunda partida consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense na Liga Arena, lá em Curitiba, pelo placar de 2-1. Os gols da partida foram marcados por Allan Kardec e Plácido para os donos da casa e Marcelo Hermes para o Tigre. E o menino Cauã pegou muito, olha que defesaça do Cauã agora. Com o resultado, o time carvoeiro está em último lugar da tabela, com 2 jogos, 2 derrotas e nenhum ponto somado. Já o Furacão assumiu a liderança da competição. O time ruim do Atlético Paranaense. Agora o Criciúma vai enfrentar o Atlético Clube, é Atlético mesmo, tá, gente? Tô falando errado, não. É Atlético Clube na quinta-feira, dia 17, às 8 horas da noite, no estádio Heriberto Wilson. Uma reunião agora à tarde define a vida de Zé Ricardo no Criciúma. 4 atletas, vou virar pra cá. 4 atletas estão chegando. Opa, cadê? Tô aqui ainda? Eu vou pra lá? Não tem problema, gente. 4 atletas estão chegando aqui no estádio Heriberto Wilson hoje, né? Porque fecha a janela também. Se não chegar hoje, não chega mais. E aí, o Criciúma fecha esse departamento de contratações. Mas a reunião de hoje à tarde define se Zé Ricardo fica ou não fica aqui no Criciúma Esporte Clube. A situação tá ruim? Tá pior ainda. Porque dentro do clube também não tem clima, tem diretor falando que saiu, nota falsa andando pela internet, torcida já de bico, não se sabe nem quantos torcedores vão ter quinta-feira contra o Atlético, tem Copa do Brasil chegando, então assim, ó, tá uma situação bem chata no Criciúma hoje. Então, estamos esperando para ver o que se resolve. E o Avaí ontem ficou no 2-2 com o Cuiabá. Eu falei que o time do Atlético é ruim, é o primeiro colocado, não tô doida, gente, é um dos piores times do Atlético, assim, muito ruim. Não ganhou demais do Criciúma ontem, porque realmente está fora ali do contexto. Vai melhorar, a gente sabe, está começando o campeonato agora, e o do Criciúma a gente não pode fazer nada, né? Ontem foi muito... O menino Cauã jogou muita bola ontem, só não foi maior o elástico do placar por conta do nosso goleiro do Cauã. Tomara aí que, se trocar o técnico, o próximo continue com ele no gol, que é uma grande promessa. Ele já não é nem mais promessa, ele é realidade porque ele é bom mesmo. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera hoje ainda, no final de semana, e na segunda-feira eu chego com você aqui a partir da 1h15 da tarde, trazendo as informações do dia. Continue na nossa programação, tem muita programação legal para você curtir, tanto nessa sexta-feira quanto no final de semana. Não se esqueça, a TV Primavera é a TV do Show da Fé, então fique com a gente. Até segunda, tchau!